Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, gente? Essa aqui é a saga eclesiástica. Eu falo eclesiástica, ao certo eclesiásticas, né? Mas eu gosto de falar assim para dar ênfase à minha playlist. Bom, gente, é o seguinte. Eu, eu tô sendo esse ano aqui, na questão política aí, tô sendo assessor do pré-candidato a vereador de Carapicuíba, Gogo do Gás, certo? E aí eu vou no trabalho de entregador delivery, né? A minha, a minha maritaca zoou tudo minha gola aqui. Nossa, ela puxou demais agora. Não sei como ela não arrancou esse botão. Bom, o que acontece? É desse lado aqui. O que acontece? Então eu vou, falo para as pessoas, explico a situação, que somos do viés de direita, né? Sou cristão conservador de direita, né? Eu tenho até onde fica a minha Bíblia, que é a caixinha da minha Bíblia. Fica aqui debaixo aqui da mesinha, né? Minha caixinha da Bíblia, né? E o que acontece é que eu tô batendo de frente não, né? Eu tô vendo muitas pessoas questionando, pessoas que são adventistas, que são cristão, mas no caso alguns evangélicos, né? Mas principalmente Testemunho de Jeová. Porque a Testemunho de Jeová tem na doutrina Jeová como Deus, Cristo como Messias, Salvador, né? Não tem a Santa Trindade como eu, que sou apostólico, eu sou católico apostólico romano, certo? Não tem a mesma doutrina. Uns têm o viés, né? A vertente cristã ela é muito longa, tem os espíritas, tem os adventistas, Assembleia, no caso Universal, Mundial, e sucessivamente. Só que a denominação comum de nós, cristãos, é Cristo. Pai e Cristo. E eu conheço a doutrina, já fui atrás, e eu também tenho um livro aqui, é um livro de estudos, né? Raciocínios à base da escritura. Esse livro aqui está comigo desde a minha infância. Esse livro aqui é a Bíblia. Na verdade, é uma Bíblia que, quando tem a passagem, ele vai e faz uma análise da história. E é um livro de estudo que está comigo desde a minha infância, desde quando eu era coroinha. Está na minha infância comigo aí, mais de 40 anos comigo, né? O que acontece é o seguinte. Então, e hoje nós temos várias formas de estudar, de fazer análise, de pesquisar como é a questão da inteligência artificial, né? Tirar alguma dúvida, inteligência artificial, né? E eu, no caso, eu peguei e fiz uma análise, né? Pesquisei, né? Vou trazer vocês aqui para pesquisa. Porque o que acontece? Toda vez que eu bato de frente com esse assunto que a pessoa não quer saber, eu sempre falo assim, tudo bem, mas sabe que o povo de Israel, o povo de Deus, sempre lutou, né? Sempre lutou. Estão me ligando agora? O povo de Deus sempre lutou. E eu sempre gosto de fazer a passagem de Samuel, né? A passagem de Saul, né? Livro 1. E também de Reis. Porque é através do livro de Reis que nós conversamos, através do livro de Reis, que foi onde o povo de Deus lutou, não deixou as coisas acontecer. Como muitos cristãos têm esse viés de não querer saber de política. Eu concordo que a religião prega isso, principalmente a Testemunha de Jeová, se eu não me engano, a Adventista também tem esse viés, né? A quadrangular também, mas no caso a Testemunha de Jeová fica mais evidente. E eu conversei, eu passando o cartãozinho, explicando do candidato, conversei com uma senhora que ela falou, não, eu sou testemunha de Jeová, não me intrometa assim. Eu falei, tudo bem, eu concordo a respeito da sua religião, só que nós hoje estamos numa guerra espiritual. Porque aquele que tem um pouco de discernimento sabe que o comunismo, o socialismo,
eles são como se fosse a base principal. Então eles não querem nenhuma doutrina além deles. Então o que acontece? O comunismo, socialismo, que é o Estado que seja Deus. A figura do ditador, a figura do Estado, está na frente de Deus, na frente do nosso Pai. Então eu conversei com ela e expliquei para ela, eu falei assim, então, nós cristãos, com suas vertentes, não importa, mas com um denominador comum, que seria Cristo, que seria Deus Pai e o Filho, nós com o denominador comum, manter a nossa liberdade de expressão, nossa liberdade de culto, está baseado nisso. E várias coisas são colocadas turpas para poder enfraquecer cada vez mais a religião. Nessa questão aí, por exemplo, da mamona aí, para poder desvincular os nossos jovens, os nossos filhos, netos, os nossos entes queridos, querem desvinculá-los. Na questão também da retirada do bebezinho da barriga da mamãe antes do momento, certo? Temos as contradições, mas nós respeitamos que a vida na concepção é desde o começo. Somos totalmente contra da retirada do bebezinho da barriga da mamãe. E assim eu trouxe essa vertente para essa senhora e falei para ela que, infelizmente, é só você ir na Nicarágua, fazer uma análise lá fora. A gente temos que olhar o que está acontecendo lá fora, porque está na nossa porta. Está batendo na nossa porta. A Nicarágua lá, por exemplo, Ortega lá perseguindo os religiosos, principalmente os padres e freiras. Entendam isso. A liberdade de culto. Esse governo atual, por exemplo, estava tentando a todo momento querendo taxar as igrejas, também no intuito de enfraquecer. Lembre-se disso. E é o seguinte, não importa que você seja, como é que fala, de outra vertente do cristianismo, mas nós temos um denominador comum, a nossa liberdade de culto, o respeito um pelo outro, não importa. Por isso eu respeito todas as religiões. E estou aqui passando para as pessoas de qualquer outro viés cristão que nós temos que nos unir. Por isso não podemos deixar na mão da serpente a escolha daquele quem nos governa, porque eles podem perseguir nós. E através da passagem de Saul, na história, né, o primeiro rei de Israel, eu falo que Deus deu o discernimento e deu a força e a coragem para Saul e seu filho Quins, da tribo de Benjamim, para conduzir os primeiros anos do reino de Deus, do reino do reino de Israel, né? Pecou e foi punido por isso. Desobediência de Saul o trouxe à perdição. Davi, após Davi, a inveja também, a perseguição e a inveja a Davi, últimos anos, a batalha, onde morreu na batalha contra os filisteus, né? O legado. Saul é lembrado como o primeiro rei de Israel, cujo reinado começou com a promessa, mas terminou em tragédia devido à sua desobediência e afastamento de Deus. A história de Saul serve como poderoso exemplo das consequências da desobediência e a importância à fidelidade de Deus, certo? Bom, aqui tá as passagens, né? Livro Sagrado Saul 1, Enciclopédia Britânica. Tá falando de onde foi tirado, né? Eu tô aqui na inteligência artificial para mostrar para vocês, né? Bom, a história de Davi é uma das mais ricas e detalhadas na Bíblia, abrangindo desde sua juventude como pastor até seu reinado como segundo rei de Israel. A narrativa principal de Davi é encontrada nos livros de Saul 1 e 2, de Samuel 1 e 2, e Reis e Crônicas no Antigo Testamento. A juventude, né, era o pastor, né, desafiando, no caso, os filisteus, no caso o gigante Golias, né, derrotando o gigante Golias, né.
E a passagem da Bíblia é Samuel de 1 a 17 e de Samuel de 17, Crônicas de 1 de 51. Aqui está explicando toda a passagem, né, relacionamento com Saul, infelizmente pela inveja de Saul, né, foi punido e teve que fugir, né, fugiu ele, fuga e exílio de Davi. Quando voltando, até teve um momento que Davi poderia até ter matado Saul, mas ele não quis matar, respeitou a ungição de Davi de Judá a mais tarde, né. Bom, a conquista de Israel, Davi recapturou Jerusalém e estabeleceu. Você vê que Jerusalém sempre foi perseguida, né? A Arca da Aliança, né? Pecados e arrependimento. Infelizmente, Davi pecou também, né? Cometeu adultério, se arrependeu, arrependimento, né? E deixou o seu legado para... deixou o seu legado para o Salomão, né? Seu filho Salomão, né? Que foi o mais inteligente, né? Rebeliões, banana. A história está aqui, aí está aqui na Bíblia Sagrada, onde está as crônicas, né? Muito bem. Salomão, filho de Davi, e Bete-Sabá. É um filho contra o centro, né? Conhecimento da riqueza e construção. Foi um dos mais sábios, foi onde construiu o templo de Jerusalém, né? E também pecou, né? Alterou, como é que fala? Ele... Como é que eu vou falar? Deixou impuro ao povo de Israel, né? Conquistou riqueza, prosperidade, sabedoria das escrituras, foi um sábio, né? Salomão. E o legado, né? A história. Salomão ofereceu lições valorosas sobre a liderança, sabedoria, consequências e afastamento dos princípios divinos. Sua vida explica tanto a potência humana para grandes riquezas e falhas, né? O que eu quero deixar aqui para vocês aqui na questão Bíblia dos Reis? Nós, cristãos, temos o nosso denominador comum, que é a liberdade de culto, a liberdade a Deus, a liberdade a Cristo. E por isso não podemos nos afastar, procurar nos unir. Nós temos nossas vertentes diferentes na nossa concepção. Nós acreditamos em assuntos diferentes, mas a dominação comum nossa tem que ser importante. Porque hoje, nós, filhos de Deus, estamos lutando contra a serpente. E uma da sua vertente, da serpente, no caso, seria o comunismo e o socialismo. O comunismo, irmãos, ele quer dividir. Quanto mais ele dividir, é melhor, porque o povo de Deus dividido, ele enfraquece. E nessa história aí, que eu postei para vocês dos reis, de Saul, de Davi e Salomão, a importância da luta. O povo de Deus já lutou várias vezes. E é o momento agora de nós lutarmos de novo. Não precisamos pegar armas, mas usamos o discernimento que nós temos ao nosso alcance para poder a gente lutarmos pela liberdade de culto, pela liberdade da nossa crença, porque a serpente está ali perseguindo a nossa liberdade. E é por isso que eu deixo bem claro aqui nesse vídeo, que o intuito desse vídeo é trazer a união dos cristãos. Vamos agora, em 24, votar bem, mas procurar votar bem em vereadores e prefeitos com esse viés contundente. Muitas vezes no seu município, na sua cidade, pode ser que você não ache um cristão conservador de direita meritocrata, mas você já tem que se afastar totalmente dessa esquerda nefasta, desse socialismo comunismo. Mentem o tempo todo dizendo que não existe comunismo no Brasil. É mentira. É mentira. Existe sim. Bom, gente, espero que tenha entendido que é o momento de nós votarmos bem para um vereador que tem esse viés. Como eu falei, não acha cristão conservador de direita meritocrata, procura-se ele da direita meritocrata, afastando-se totalmente da esquerda.
você votando em um prefeito, em um vereador que é meritocrata, que dá liberdade de comércio, dá liberdade da pessoa trabalhar, não procura taxar, não procura cobrar curso, não procura tentar forçar as pessoas a não ter a sua liberdade de comércio, que a pessoa possa montar o seu carrinho na feira, que possa ser ambulante, pegar o seu carro e ser ambulante, pode vender as coisas na rua, ter a liberdade de vender as coisas na rua, é lógico, sem bagunça, sem contradição, mas tem a liberdade tem essa liberdade das pessoas ser na iniciativa privada, um comerciante ambulante, todos temos que ter o direito de se virar, os aplicativos estão aí, deixar a liberdade dos aplicativos. Eu vejo aí muitas vezes aí, infelizmente, comandos aí sendo aí prendendo pessoas que estão trabalhando no aplicativo. Eu vi coisas túrpias o tempo todo. Prendendo um rapaz que está trabalhando no aplicativo, muitas vezes com uma mochila nas costas, muitas vezes com um baú. A liberdade do trabalhador fica em questão. Ah, mas é a segurança. Segurança do quê? Tenhamos um pouco de discernimento. É que nem, por exemplo, eu vejo, tá vendo muita apreensão e prendendo o rapaz que trabalha de Uber, de mototáxi, no caso de Uber táxi, de moto. Ah, mas ele tem que ter um treinamento. Treinamento do quê? Ele já fez, já tirou a habilitação dele, ele sabe muito bem colocar alguém na garupa e fazer uma viagem. Esse negócio de querer colocar curso, querer burocratizar a situação do trabalhador, é para arrecadar, é para enfraquecer. Porque o Estado não quer dar liberdade para o trabalhador. É isso que é o comunismo e o socialismo. Ele não quer liberdade, ele quer o trabalhador na sua mão, porque atrás do momento, cada vez mais que dá liberdade e conhecimento para a população, mais ela se afasta dessa esquerda nefasta. E é isso que eu trago aqui. Tá bom, gente? Vamos votar em vereadores e prefeitos esse ano, contundente, coerente com o seu viés de liberdade econômica. Que dê a liberdade para a pessoa trabalhar. A pessoa trabalhando, ela se vira. Que é a melhor maneira, o melhor assistencialismo que existe no mundo é liberdade de comércio. O maior e melhor assistencialismo no mundo é a liberdade de comércio. Não existe outro. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Um abraço para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.